Bom dia, pessoal! E aí, vamos para nossa última aula de biologia antes das férias? Né? Porque a gente tem aula hoje. Aí sexta-feira da semana que vem é sexta santa, é feriado, né? A gente não tem aula. E na outra sexta os senhores entram de férias, né? Pessoal, descansa nessas férias, hein? Por que eu digo pra vocês descansarem? Nossa, ela não vai mandar a gente se matar de estudar? Não! Porque essas férias são um adiantamento das férias de julho, o que significa que as suas férias de julho serão reduzidas e a gente vai quase que direto até o fim do ano depois. Então é bom você estar descansado para aguentar aí, levar maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, comecinho de dezembro, certo? Mas vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos fazer frente 3, módulos 6 e 7, ok? Respiração geral, então primeiro vamos passar os 9 filos do reino animal e depois nós vamos falar da respiração humana. Pessoal que gosta de copiar a lousa, antes de eu começar a tagarelar, para aí o vídeo em 1 minuto e 4 que você tem a lousa. Gente, essa lousa não tá completa, tá? Faltaram 2 itenzinhos que não couberam nela, que eu vou ter que ao longo da aula apagar para poder fazer isso de novo. Gente, vamos lá. Quando eu falo de respiração, uma coisa tem que ficar muito clara pra gente, né? Todos os animais respiram, e todos os animais respiram por difusão. Imagina, Paula, eu tenho pulmão, uma estrutura super complexa, um órgão todo trabalhado, e você vem me falar que eu respiro por difusão? Sim. A diferença é que existem animais que vão fazer difusão simples, sem ter um órgão especializado para isso, e temos animais que possuem órgãos especializados para isso. Mas todo mundo respira por difusão, não importa qual é o grupo animal, não importa qual é o órgão que faz a difusão, todo mundo respira por difusão. E aí vamos lembrar um pouquinho o que é difusão? Então, difusão é um transporte a favor do gradiente de concentração que transporta soluto. Então, o soluto vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Como assim? Então, vamos pensar um pouco. Nós temos que o ar atmosférico, ele possui aproximadamente 21% de oxigênio. A porcentagem de oxigênio no seu sangue é mais baixa do que isso. Então, o que vai acontecer quando você põe ar para dentro? Como a porcentagem de ar está maior aqui, o ar difunde para o sangue. O que acontece quando você põe o gás carbônico para fora? No ar nós temos aproximadamente 0,04% de gás carbônico. No seu sangue, como você está produzindo gás carbônico, nós temos que essa porcentagem está maior. Então ele vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado e vai para o pulmão e vai para fora do seu corpo. Então todo mundo respira por difusão, seja uma respiração cutânea, seja uma respiração pulmonar, seja uma respiração branquial. O princípio dela é a difusão, certo? Por isso eu não posso estar em um ambiente que tenha menos oxigênio do que tem dentro do meu sangue, senão meu sangue não vai conseguir pegar esse oxigênio, nem que tenha mais gás carbônico do que tem no meu sangue, ok? Gente, e nós temos aqui então que saber como é o sistema respiratório dos 9 filos do reino animal. Lembra em ordem? Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados. Então a gente tem que saber o sistema respiratório de cada um deles. Mas, se você lembrar um pouco, eu brigo com isso toda semana, nós temos que zoologia começa com protozoário, que não é animal, é reino protista, tá? Mas então a gente vai começar aqui com protozoário. Gente, olha que fácil, a gente tem aí que os primeiros filos todos respiram igual. Então, poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos e anelídeos, só que anelídeo a gente vai ter que dividir. Lembra que anelídeo existem os aquetas ou irudíneos, os oligoquetas e os poliquetas. Então aqui a gente vai dividir. A gente está falando só dos aquetas, sanguessuga, e dos oligoquetas, minhoca. Essa galera aqui tem respiração cutânea, que é aquela difusão simples que a pele faz com o ambiente, certo? Então ele troca ali a pele mesmo, chega ali os gases e fazem essa diferença. Então, ó, ficou fácil de lembrar. Nós temos que até anelídeo. Então, porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto e a maioria dos anelídeos, respiração simplesmente cutânea, certo? Mas, Paula, e os poliquetos? Gente, os poliquetos estão lá dentro do mar, lembra? E se eles estão lá dentro da água, a respiração deles vai ter que ser branquial. Exclusivamente branquial? Não, a brânquia dele não é lá aquelas coisas, não é uma brânquia de peixe. A brânquia
Então, a gente tem que ele completa a respiração através da respiração cutânea. Além disso, gente, 2 grupinhos de moluscos. Quem são esses 2 grupinhos de moluscos que estão aqui? Os moluscos que vivem dentro da água. Então, a gente está falando aqui dos bivalves, lembra a ostra? E dos cefalópodes, polvo, lula. Eles também vão ter respiração, principalmente branquial, né? Eles têm respiração cutânea também. Quem que tá faltando a gente falar de molusco? Tá faltando falar do caracolzinho, ou seja, tá faltando falar de molusco que vive em terrestre úmido. A gente tá falando aí dos gastrópodes. Os gastrópodes, eles têm saco pulmonar. O que é saco pulmonar? É um pulmãozinho bem simples, mas que já é um pulmãozinho, certo? Então, nós temos que os gastrópodes respiram por saco pulmonar. Paula, fui fazer um exercício de sei lá onde estava escrito pulmão primitivo. É a mesma coisa, tá? Pode chamar de pulmão primitivo, sem problema nenhum. Pessoal, aí vamos para artrópodes. Se vocês lembrarem, toda vez que a gente fala de artrópode, né? Aula de artrópode é aquela aula que eu faço uma tabela gigante para vocês. Então, a gente tem que artrópodes, toda vez que a gente fala deles, a gente tem que dividir nas 5 classes. Quem são as 5 classes de artrópodes? Responde para mim, Guilherme. Insetos, crustáceos, aracnídeos ou quelicerados, quilópodes e diplópodes. Aqui eu fui preguiçosa, o que eu fiz? Juntei quilópode e diplópode na superclasse dos miriápodes. Gente, e aí nós temos que saber o tipo de respiração de cada um deles. Vamos lá. Insetos, quilópodes e diplópodes, que aqui eu pus insetos e miriápodes, tem aquela respiração sensacional. Eles respiram por traqueia. O que é uma traqueia? Traqueia? Não! A traqueia deles é uma rede de tubos ramificada por todo o corpo. E ela possui buraquinhos chamados espiráculos ao longo de todo o corpo do animal. E por que isso é importante? Porque então ele consegue respirar por vários pontos. Não é igual a gente que o sistema respiratório depende só da cabeça. Eles têm que ele respira pela patinha, ele respira pelo corpinho, ele respira por onde ele tiver um espiráculo. E outra coisa, como a traqueia já se ramifica por todo o corpo, a traqueia já consegue levar o oxigênio para todos os tecidos. Ou seja, o sistema respiratório deste grupo é independente do sistema circulatório, porque ele já leva. Então, o sangue não precisa fazer este trabalho. E aí, vamos pensar um pouco? Por que o seu sangue é vermelho? Seu sangue é vermelho porque ele tem ferro para fazer hemoglobina, que está dentro das hemácias. E tudo isso para quê? Porque o ferro se liga ao oxigênio e leva o oxigênio pelo corpo. Então, como eles não precisam fazer este transporte, o sangue deles não tem o ferro. Se não tem o ferro, não é vermelho. Por isso que quando você mata barata, parece que não dói o coração, porque você olha e fala, ai, não tem sangue. É que o sangue deles é incolor. Gente, mas quando eu mato pernilongo, fica aquela mancha vermelha na parede. Gente, aquilo é o sangue que estava dentro do estômago dele, é o seu sangue, tá? Porque o dele não tem cor, justamente porque o sistema circulatório e o sistema respiratório são independentes um do outro. Gente, isso é importantíssimo de saber, adoram perguntar isso, tá? Então lembre que eles têm sistema circulatório e respiratório independentes. Aí a gente precisa saber dos crustáceos. Quem são os crustáceos mesmos? Tatuzinho de jardim, camarão, lagosta, siri, caranguejo. Gente, essa galera tá na água. Menos o tatuzinho de jardim, né? Mas o tatuzinho de jardim precisa de terra úmida. Na terra seca ele não sobrevive. Lembra aquele pequenininho que você brincava quando você era criança? Batia nele assim e ele vira uma bolinha? Gente, nós temos que estes animais respiram por brânquias, ok? E por fim, os quelicerados, também chamados de aracnídeos, aranha, escorpião, ácaro, carrapato, eles têm filotraqueia. O que é isso? Eles também têm espiráculos por vários pontos do corpo, só que o sistema respiratório deles é dependente do circulatório. Os espiráculos recolhem o oxigênio do ar e jogam no sangue, e o sangue que vai levar para todo o corpo, ok? Então eles têm uma traqueia dependente do sistema circulatório. Sem problemas com os artrópodes, eles são os mais diferentões. Gente, aqui
equinodermo. Equinodermo, eles têm brânquias, tá? Lembra? Estrela do mar, pepino do mar, lírio do mar, bolacha da praia. E o nosso grupo, o grupo dos cordados. Os cordados aqui eu vou ter que subdividir. Gente, os cefalocordados, eles respiram por respiração cutânea. Mas quem que a gente vai estudar de verdade? Os vertebrados. Os vertebrados, né, são subdivididos em 6 classes. Peixes ósseos, peixes cartilaginosos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Aqui eu pus a superclasse dos peixes. Por que eu pus a superclasse dos peixes? Porque peixe ósseo e peixe cartilaginoso respiram do mesmo jeito. Então nós temos que os peixes respiram por brânquias. Existe uma exceçãozinha dentro do grupo dos peixes ósseos, que eu pus aqui de laranja a legenda para você, são os peixes dipinóicos. O que é um peixe dipinóico? A gente tem de exemplo, aí a gente pode falar da piramboia amazônica. São peixes que têm brânquias, respiram pelas brânquias, mas eles têm que a bexiga natatória deles, lembra aquele órgão hidrostático? A bexiga natatória deles tem função de pulmão, então eles conseguem respirar fora da água. Significa que esse peixe vai sair da água, dar um rolê? Não, mas quando a gente tem uma baixa na água, ele consegue ficar enterradinho ali na lama, respirando e esperando voltar a ter água para ele voltar ativa de verdade, ok? Então nós temos que eles são peixes dipinóicos, peixes que conseguem respirar fora da água, são chamados também de peixes pulmonados. Gente, anfíbio. Falou de sistema respiratório, geralmente o vestibular quer saber de anfíbio. Por quê? Porque ninguém respira de tanto jeito diferente igual anfíbio. Então se a gente lembrar de anfíbio, anfíbio nasce girino, certo? Girininho lá na água, feliz, vai ter respiração cutânea e branquial. Quando sofre metamorfose e vira sapo, respiração pulmonar. Tá? Nós temos aí alguns que se mantêm toda a vida dentro da água e continuam com respiração branquial para toda a vida. Mas a maioria deles, né, os que a gente estuda mais, a gente tem que eles têm então as 3 formas de respiração ao longo da vida. Quando girino, branquial e cutânea. Quando adulto, cutânea e pulmonar. Certo? Gente, aves, répteis e mamíferos respiram por pulmões. Uma aluna maravilhosa da sala de vocês mandou uma mensagem pra mim, né, porque não estava entendendo direito, aí que a apostila de vocês dá os 3 tipos de pulmão, saculiforme, parenquimatoso e alveolar. Gente, é só a diferença de superfície de contato. Eu até ia falar pra vocês não se preocuparem muito com essa nomenclatura, tá? Mas o que acontece? Quão ramificado é este pulmão. Então, por exemplo, o nosso, que é o alveolar, que é o top, a gente tem que dizem, né, que se a gente desenrolar todo o nosso pulmão e abrir alvéolo por alvéolo, ele cobre uma quadra de tênis, porque ele é muito ramificado. Aí nós temos que o saculiforme, ele quase não é ramificado, é um pulmãozinho meia boca. O parenquimatoso tem um pouco de ramificação e o alveolar é o todo ramificado, é o todo sensacional. Ok, pessoal? Vamos mudar de módulo, módulo 7, e falar sobre a respiração humana. Gente, nós respiramos por pulmões, mas a gente tem que saber todo o trajeto do nosso tubo respiratório. Então a gente tem que o ar entra por nariz ou boca, ambos chegam no mesmo ponto. Você consegue sentir quando você inspira que o ar entra lá no fundo da garganta, é o mesmo lugar para quando entra pela boca. Mas ainda assim você não deve respirar pela boca, a gente deve respirar pelo nariz. Por que nós devemos respirar pelo nariz? O nariz, ele faz 3 coisas com o ar. Primeiro, ele tem um monte de pelinho dentro dele. E esse monte de pelinho que a gente tem dentro do nariz vai filtrar o ar que está entrando. Além disso, gente, ele é responsável por umedecer o ar e esquentar o ar, para que esse ar chegue de forma adequada em todo o tubo respiratório. Quando você respira pela boca, o ar entra sujo, gelado e seco. Tanto que se você, às vezes a gente acaba dormindo de boca aberta, né? Você deve reparar que se você dorme de boca aberta, você acorda com a garganta toda seca. Justamente porque você ficou respirando pela boca, certo? Então nós devemos sempre priorizar a respiração pelo nariz. Ai, mas eu tô doente, tô com gripe e meu nariz tá trancado. Ok, aí você vai respirar pela boca. Falta de opção. Mas com a opção, a gente sempre deve respirar pelo nariz, ok? Gente, e aí, do nariz vai para a faringe, laringe, traqueia.
a traqueia se ramifica em 2 brônquios, que viram vários bronquíolos, que terminam em alvéolos pulmonares. Aí você fala, poxa, sempre falei que meu sistema respiratório é composto pelo pulmão. Aí a professora vai e fala todo o caminho do sistema respiratório, todo o caminho do ar, e não citou pulmão em momento nenhum. Gente, brônquios mais bronquíolos mais alvéolos pulmonares é o que a gente chama de pulmão, tá? Então, eles são formados por essas 3 coisas. E aí, nós temos que entender que, quer dizer que se eu respirar pela boca vai chegar tudo sujo no pulmão? Não, nosso sistema respiratório, ele tem um pouquinho mais de cuidado. Então, nós temos que todas as células aí do nosso tubo respiratório são células, né, principalmente da traqueia, são células ciliadas e produtoras de muco. Como assim? Então, produz muco, esse muco serve para grudar sujeirinha, para grudar micro-organismo, e tem os cílios. O que os cílios fazem? Ficam fazendo assim, ó. Para que o cílio está fazendo isso? Para sempre empurrar o muco para cima. Então, gruda a sujeirinha no muco e o muco sobe. Sobe até onde, Paula? Até o finalzinho da faringe, onde a gente tem a epiglote. Lembra lá da aula de digestório? E aí, ali, esse muco troca e em vez de ficar no sistema digestório, do sistema respiratório, vai para o sistema digestório e você engole. Cara, tô engolindo o dia inteiro. Tá, e nem percebe, tá? Porque isso é musculatura lisa e tá fazendo essa troca. Quando você tem um excesso na produção de muco, isso pode chegar na boca, que é o que a gente chama de catarro. E você gospe. Mas um pouquinho, tá todo mundo engolindo todo o tempo, todo dia. Certo? Gente, e então isso são proteções do seu sistema. Às vezes, né, quem tem a bronquite, quem tem a asma, quem tem alergias, a gente tem uma produção tão grande de muco que isso dificulta a sua respiração. Só que aí são defeitinhos do nosso sistema respiratório, ok? Gente, e aí nós temos que entender onde que está acontecendo a troca de gases. Então a difusão dentro dos nossos pulmões acontece nos alvéolos pulmonares. E a gente dá um nome especial para essa troca gasosa. Essa troca gasosa é chamada de hematose. Lembra que hema sempre está falando de sangue. Então, nós temos que o alvéolo pulmonar troca com o sangue. Troca o quê? O alvéolo pulmonar dá oxigênio para o sangue e o sangue dá gás carbônico para o alvéolo pulmonar. Lembra que a maior parte do ar que a gente respira é nitrogênio, mas nós não sabemos absorver nitrogênio. Então, todo o nitrogênio que você põe para dentro na inspiração, você põe para fora na expiração. Certo? Gente, e aí nós temos que saber que quando eu falo de respiração, a respiração envolve 2 coisas diferentes: a ventilação pulmonar e a respiração celular. O que é a ventilação pulmonar? 2 movimentos, o movimento de inspiração e o de expiração. Certo? Lembra que você aprendeu catia lá no prezinho? Cheira a florzinha e apaga a velhinha? Então, a gente tem aí que isso é a ventilação pulmonar. E a ventilação pulmonar, ela envolve várias coisas que acontecem no seu corpo, né? A gente tem vários órgãos trabalhando juntos. E, gente, temos que lembrar uma coisa muito importante. Você respira por diferença de pressão. Quando você estava lá no 8º ano, provavelmente sua professora fez aquela bexiga, aquela garrafinha com uma bexiga embaixo, uma bexiga dentro, que sem ninguém assoprar ar, a hora que você puxa a bexiga de baixo, a de dentro se enche. É justamente o que acontece no nosso corpo. Então vamos pensar aqui um pouco. Nós temos o diafragma e nós temos os músculos intercostais, que são esses que estão entre as nossas costelas. Eles vão estar trabalhando para fazer a inspiração e a expiração. Lembrando que a gente deve estar fazendo aqui uma respiração diafragmática. Então, descendo o diafragma e subindo o diafragma. Não aquela respiração curtinha que você faz quando você quer murchar a barriga, que você respira só aqui em cima. Não, a gente quer respirar enchendo barriga, certo? Então, gente, vamos pensar um pouco. Eu tenho aqui a minha caixa torácica. Se eu quero inspirar, o volume da minha caixa torácica vai ter que aumentar, certo? Eu preciso de mais espaço para o ar poder entrar. Então, o que nosso corpo faz? O diafragma, ele é um músculo, então ele contrai. E quando o diafragma contrai, ele desce. Os músculos intercostais contraem. Quando eles contraem, eles levantam as costelas. Então, se eu levantei a costela e abaixei
o diafragma, nós temos que o volume da caixa torácica aumentou. Você já aprendeu em física que se o volume aumenta, a pressão diminui. E o ar sempre vai para onde está com menor pressão, então o ar entra. Na hora de eu expirar, o diafragma relaxa e sobe. Os músculos intercostais relaxam, abaixando as costelas. O volume da caixa torácica diminuiu. Se o volume diminuiu, a pressão aumentou. São grandezas inversamente proporcionais. Se a pressão aumentou, o ar sai. Ok? Gente, eu só escrevi para você a inspiração. Então aqui, ó, o diafragma contrai e desce, os músculos intercostais contraem levantando as costelas, o volume da caixa torácica aumenta, a pressão diminui e o ar entra. Se você quiser anotar a expiração, é só fazer tudo o contrário. Então na expiração, vamos lá, o diafragma relaxa e sobe. Os músculos intercostais relaxam, abaixando as costelas. O volume da caixa torácica diminui, a pressão aumenta e o ar sai. Certo? Uma é o inverso da outra. E, gente, temos que lembrar que a nossa respiração, ela é involuntária. Provavelmente agora você está respirando de forma voluntária. Por quê? Porque eu estou falando de respiração e você está prestando atenção nisso. Só que ao longo do dia, você respira de forma involuntária, né? Você nem fica pensando. Então, nós temos que a nossa respiração, ela é parcialmente voluntária, porque se eu quiser eu consigo controlar, só que eu não consigo controlar sempre. Eu não consigo falar assim, vou me matar e parar de respirar. Gente, isso não existe, isso é impossível. Por que isso é impossível? Porque nós temos aqui na base do nosso encéfalo uma regiãozinha chamada bulbo raquidiano, e o bulbo raquidiano, ele é responsável pela nossa respiração. Gente, ele é super importante, ele também é responsável por fazer seu coração bater. Também é responsável por te fazer piscar, é responsável por fazer você estar engolindo saliva o tempo todo. Tudo isso que eu tô te estragando e fazendo fazer de forma voluntária agora, né? Menos coraçãozinho, que esse não dá pra você escolher a hora de bater. Gente, e aí nós temos que o bulbo, ele percebe, e não é nem a falta do oxigênio que o bulbo percebe, é o excesso de gás carbônico. Porque o que acontece? O gás carbônico, ele deixa o nosso sangue ácido. E aí o bulbo percebe que o sangue está ácido. Quando ele percebe que o sangue está ácido, o que ele vai fazer? Abaixar o diafragma. E a hora que ele abaixa o diafragma, você tem que aumentou o volume da caixa torácica. Se aumentou, a pressão diminuiu, o ar vai entrar. Não adianta você querer prender a respiração. O ar vai entrar, tá? Então o nosso bulbo controla isso. Tanto que esse é o problema das pessoas que morrem afogadas. O que acontece, gente? Você tá dentro da água, você tá lá submerso, você sabe que você não pode respirar. Tá? Você sabe que o que tem em volta de você é água. Então ninguém de forma voluntária vai encher os pulmões de água. Mas você vê uma pessoa que quase se afogou, a hora que ela sai, ela tem que pôr a água pra fora porque ela encheu os pulmões de água. Por que a gente enche os pulmões de água? Porque a hora que eu tô lá embaixo, eu tô segurando a respiração o máximo que eu consigo. Até que chega um ponto que meu bulbo fala, viu, precisa respirar, e ele abaixa o diafragma. E a hora que ele abaixa o diafragma, você respira água, você põe água pra dentro, tá? E é o momento que nós enchemos os nossos pulmões de líquido. Ok? Deu pra entender isso? Eu coloquei isso aqui. Gente, e esse transporte de oxigênio, né? Então vamos pensar um pouco. Fiz a inspiração, por difusão o meu sangue se encheu de oxigênio, só que para que eu quero esse oxigênio? Para levar para as células do meu corpo. Então o sangue vai ter que ser o responsável por levar este oxigênio para passear. E como que ele faz isso? Nós temos que a maior parte do oxigênio ele é transportado ligado às hemácias. E as hemácias, elas formam com ele o que a gente chama de oxihemoglobina. E a oxihemoglobina é um composto instável. O que eu quero dizer quando eu falo que é um composto instável? Solta fácil, um composto fácil de quebrar. E por que isso é tão importante? Porque a minha hemácia pegou aqui o oxigênio e levou lá para a célula da minha perna. E a célula da minha perna está querendo oxigênio. Se fosse difícil de soltar a hemácia, a minha célula não ia conseguir pegar. Só que a hemácia fez assim, você quer? Tô. Ela solta fácil. Como ela solta fácil, ela transporta isso.
Gente, enquanto que a maior parte do oxigênio é transportado pelas hemácias, a maior parte do gás carbônico é transportado no plasma, tá? Dissolvido no plasma do sangue. E aí nós temos um probleminha. Esse probleminha se chama monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele é produzido em combustão, ou seja, em queima. E o monóxido de carbono, ele se liga nas nossas hemácias no mesmo lugar que se liga o oxigênio, só que ele faz uma ligação estável. O que significa isso? Ele agarra a hemácia e não solta nunca mais. E qual que é o grande problema dele agarrar a hemácia e não soltar nunca mais? Que essa hemácia virou uma hemácia inútil. E se ela virou uma hemácia inútil, ela vai ficar passeando no seu corpo com monóxido de carbono abraçado. Só que ela não leva oxigênio. Então você diminuiu o número de células que levam oxigênio. Gente, monóxido de carbono mata. Por que monóxido de carbono mata? Se eu tiver uma inalação muito grande de monóxido de carbono, você vai inutilizando todas as minhas hemácias até o ponto que não tem mais ninguém levando oxigênio. Nós vemos isso, né? A gente teve alguns casos, infelizmente, em julho do ano passado, aqui no Brasil, porque tava, né, vocês devem lembrar que fez um inverno que a gente não tinha há algum tempo, né? Ele fez um inverno, a gente teve em julho do ano passado alguns dias de inverno bem rigoroso, e algumas pessoas colocaram churrasqueira dentro do quarto e fecharam todo o quarto para deixar o quarto quentinho enquanto dormia, pegaram lata, encheram de álcool e acenderam. Gente, e na cabeça da pessoa, o que ela tá fazendo? Uma lareira. Só que qual que é o princípio da lareira? A lareira tem que ter uma chaminé. Por que a lareira tem uma chaminé? Para o monóxido de carbono ir embora. A partir do momento que eu queimo alguma coisa dentro de um ambiente totalmente fechado, eu fico respirando esse monóxido de carbono. Ai, Paula, as pessoas não perceberam? Não, elas ligaram aquilo ali para dormir, não foi? Para dormir quentinho no quarto. E qual que é o sintoma do excesso de monóxido de carbono? Sono. Então essa pessoa estava dormindo e provavelmente nem acordou. Tá? Então nós temos que monóxido de carbono é perigoso. Aqui no Brasil, as nossas garagens, a maioria delas são abertas. Então a gente acaba não vendo muito caso disso. Mas você já deve ter visto o filme americano, que eles têm aquelas garagens totalmente fechadas. E aí eles têm o problema de carro ligado dentro da garagem também, porque o carro ligado libera monóxido de carbono. Então eu não posso ficar num ambiente fechado com o carro ligado. Certo, pessoal? Isso é bastante perigoso. Ok? Eu acho que eu terminei tudo que tinha na lousa. Sim, precisamos falar de duas coisinhas que ficaram faltando. Vocês que gostam de futebol já devem ter escutado falar que quando o jogador vai para um ambiente de altitude elevada, vai jogar lá em La Paz, eles reclamam que eles perdem o jogo porque eles se cansam mais facilmente. Pessoas que vão fazer aquela subida da Cordilheira dos Andes também reclamam que cansa demais. Gente, por que cansa demais? Porque locais de altitude elevadas possuem ar rarefeito, ou seja, uma baixa concentração de oxigênio no ar. Então nós temos que saber que altitudes elevadas, o ar é rarefeito. E se o ar é rarefeito, está faltando oxigênio. Se está faltando oxigênio e o seu corpo trabalha por difusão, vai pegar pouco oxigênio do ar, né? E aí você vai cansar mais fácil, afinal, as suas células precisam de oxigênio para produzir energia e não está tendo. O que o nosso corpo faz? Se eu fico alguns dias ali num local de ar rarefeito, o nosso corpo é sensacional. Ele começa a produzir mais hemácias. Como ele aumentou a quantidade de hemácias, vai ficar menos concentrado em oxigênio. E aí ele consegue puxar o oxigênio do ar. Então nós temos um aumento do número de hemácias. E a partir do momento que aumentou o número de hemácias, você não fica cansado mais, você consegue viver normalmente. Por isso que o jogador não está mentindo quando ele fala isso. Porque se o adversário dele já estava no local de altitude elevada, o adversário dele está cheio de hemácia. E aí ele chega lá com a quantidade de hemácia aqui do nível do mar, né? E aí ele vai se cansar mais rápido mesmo. Como resolver o problema? Chega no local do jogo com uma semana de antecedência. É mais do que suficiente para o corpo estar produzindo essa quantidade de hemácias. Paula, então, se eu encher meu sangue de hemácia, o transporte de oxigênio fica mais eficiente. Isso não dá doping. Já tiveram essa ideia, corredores faziam isso.
E aí o que acontece? Eles iam para altitude elevada, faziam o treino, tiravam o sangue, guardavam em bolsa e no dia da prova devolviam aquele sangue para dentro do corpo de novo. Gente, por que não pode fazer isso de jeito nenhum? Porque quando o seu corpo produz, ele sabe a quantidade que ele pode produzir. E ele produz uma quantidade que não vai te causar problema. Quando você injeta, você acaba ultrapassando a quantidade que poderia. Seu sangue fica grosso, entope os capilares, afinal eles são muito fininhos, e você morre porque não ocorre a circulação do sangue. Então não pode de jeito nenhum fazer isso, certo? E para finalizar a aula de hoje, a gente tem que saber um pouquinho a respeito de respiração celular. Então a respiração celular, ela acontece, dentro das células. Então nós temos que a ventilação pulmonar foi responsável por colocar oxigênio no sangue e o sangue vai levar esse oxigênio até as células. E o que as suas células vão fazer com esse oxigênio? A respiração celular. Nós temos que lembrar que a respiração celular ela é dividida em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Então existem aqui 3 etapas. A primeira é a quebra da glicose, que a gente chama de glicólise. Aí nós temos o ciclo de Krebs, que vai oxidar a molécula, e nós temos a cadeia respiratória, que vai fazer o transporte de elétrons para conseguir produzir ATP. E aí nós temos que lembrar que a glicólise acontece onde? No citoplasma. Enquanto que o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ocorrem nas mitocôndrias. Gente, não sei se você já viu ou se você verá, mas você vai ver certinho, etapa por etapa, da glicólise, do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória na outra frente de biologia, tá? Então vocês vão ver isso com o Marlon e não comigo. Mas vocês vão ver certinho o que acontece, todas as reações químicas e tal, de cada uma das 3 etapas. Ou já viram, não sei. Gente, mas em linhas gerais, o que acontece na respiração celular? Então nós temos que a nossa célula precisa do quê? De glicose. Então C6H12O6 mais oxigênio, tá? Você come e você respira. Com isso, a sua célula faz a respiração celular e libera gás carbônico, água e o que ela queria? A energia, o ATP. Gente, para o professor de química não ficar nervoso, você balanceia isso aqui. E aí nós temos, tá? Que você... Por que você respira? Por que você come? Para obter energia. Quando você era pequenininho, sua mãe falava pra você que você tinha que comer pra ter energia. Aí você fala, ela mentiu, tem que comer e respirar. É porque ela nunca precisou te lembrar de respirar, tá? Mas então você come e respira. Tem um nervoso quando eu pergunto pra que a gente respira e vocês respondem, pra ficar vivo. Por quê? Porque a gente come e respira para ter energia. Gente, só que quando o nosso corpo quebra a glicose com o auxílio do oxigênio, ele produz, além da energia, 2 subprodutos: água e gás carbônico. Água não é um problema para o seu corpo. Boa parte de você é água, então seu corpo usa isso. Gás carbônico é tóxico. Como o gás carbônico é tóxico, seu corpo elimina por meio da expiração. Ok, pessoal? Dúvidas? Estou disponível para tirar todas as dúvidas de vocês. Podem me mandar via Classroom ou via WhatsApp, do jeito que você achar melhor. Se não tiver dúvidas, eu gostaria de pedir para vocês fazerem os exercícios de sala, tanto do módulo 6 como do módulo 7. Paula, você não vai fazer aqui com a gente? Não, afinal vocês não assistem mesmo, vou fazer para quê? Tá? Se vocês acharem melhor, a gente pode abrir uma sala de Classroom e fazer juntos, mas é bem chato eu fazer aqui sem interação e eu já vi também que vocês não acham isso interessante. Então eu não vou fazer os exercícios de sala com vocês. Façam e eu libero o gabarito. Se vocês tiverem dúvida, manda pra mim. Se quiserem abrir uma sala no Meets e a gente fazer junto, também podemos abrir. É só vocês me darem um feedback de como vocês preferem. Gente,
vocês têm que me entregar até quinta da semana que vem, porque sexta é feriado e aí vocês entram de férias. Eu vou pôr no Classroom até sexta, mas não vai reclamar comigo que sexta é feriado, entrega até quinta, tá? Ai, eu quero entregar na sexta. Problema nenhum, tá? O dia que você achar melhor. Vocês têm que me entregar o TC do módulo 6 e o TC do módulo 7, ok? Boas férias, descansem e até mais!